Então fala você ligado aqui do canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição. Aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal, dê essa moral aí, deixa essa força, reforça aqui embaixo a sua inscrição, reforça aqui embaixo o teu like e habilite o sino de notificações para todos os vídeos. Vamos falar um pouco desse Vasco e Del Valle 1-1, o Vasco fora da Copa Sul-Americana. O Vasco primeiro perdeu, né, o jogo de ida por 4-0, tomou 1-0 hoje, conseguiu o empate com o Verratti. O goleiro Vilar do Del Valle realmente fez grandes defesas, o Vasco foi melhor no jogo, né? Mas ainda foi muito pouco, gente. Foi muito pouco porque, assim, eu vou fazer aqui uma análise do jogo bem curta, junto com vocês. Bem reta, na verdade. Assim, o Vasco não pode empatar dentro de São Januário com uma equipe equatoriana. Desculpa, na altitude é mais complicada, o Del Valle é uma boa equipe e tudo mais, mas o Vasco é um clube brasileiro, é o Vasco acima de tudo, jogando dentro de São Januário. Foi muito pouco para o Vasco. O Vasco fez vexame, desculpa, no jogo de ida e no jogo de volta não conseguiu jogar o suficiente para vencer, mesmo pelo placar mínimo do jogo, né? Por 2-1. Acho que algumas alterações do técnico Fernando Diniz, eu acho que ele demorou, entrou com um time sem um meia de criação, já que não tinha o Coutinho, ele entrou com o Jair, Tietê e o Nuno Moreira, né, fazendo função de meia atacante. Não é muito a dele, eu acho que o Nuno é melhor como ponta, e depois, no segundo tempo, ele foi mudando a equipe, tirou o David, colocou o Garré, que é um jogador da função, entrou bem no jogo o Garré. Não entendi porque o Garré, um exemplo, não voltou para o segundo tempo no lugar do David, que não jogou tão bem assim. O Estrela entrou no final do jogo, faltando 4 minutos para acabar o jogo. Então, na minha humilde opinião, eu acho que o Vasco fez muito... acho que assim, o Vasco podia ter entregado um pouco mais. O Vasco poderia ter jogado um pouco mais. O Vasco poderia ter feito um jogo melhor dentro de São Januário. O Vasco tinha que se impor mais dentro de São Januário. Agora que o Vasco está fora da Copa Sul-Americana, né? Eu acho que em São Januário hoje não foi vexame, né? Não, eu acho que não foi vexame. O Vasco enfrentou a equipe do Del Valle, empatou com a equipe do Del Valle e foi eliminado por conta do primeiro jogo, né? Fez vexame no Equador, perdendo por 4-0, e hoje não conseguiu reverter o placar. Como eu disse no vídeo de ontem, dificilmente isso aconteceria, 4-0, o Vasco tomou muitos gols, muito complicado reverter um placar desse, né? Ainda mais contra um time de Libertadores. Agora é focar na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana. Eu acho que o Vasco precisa focar para ontem, mas para ontem, em novos reforços, aproveitar melhor a janela de transferências, né? O Vasco, acho que assim, o Vasco não tem um mau time. O Vasco tem um time bem mais ou menos, mas assim, dá para alcançar resultados melhores, dá para conquistar mais pontos, né? Então, eu acho que não foi na Copa Sul-Americana, mas no mata-mata, na Copa do Brasil, dá para acontecer, dá para funcionar melhor, assim como no Campeonato Brasileiro também. Agora é virar a chavinha, não adianta ficar chorando pelo leite derramado, né? Afinal de contas, o Vasco perdeu para o Botafogo por 2-0, o Campeonato Brasileiro, depois jogou contra esse mesmo Del Valle e tomou-lhe Não, jogou contra o Grêmio, né? Empatou em São Januário por 1-1 e agora, mais uma vez, jogando em São Januário, empate por 1-1 com o Del Valle. Então, já são 4 jogos sem vitórias, uma goleada, um vexame contra esse mesmo Del Valle. O Vasco precisa acordar para a vida, o Vasco precisa evoluir mais no seu futebol. O Vasco realmente está devendo para o torcedor. Está devendo para o torcedor. Agora, saindo do campo, para finalizar falando da diretoria. É bom que vocês acordem, hein? É bom que vocês acordem. O futebol, ele custa caro, mas se você não fizer esse investimento caro, fica mais caro ainda. Uma Série B, algo nesse sentido, uma não classificação para uma Sul-Americana
para uma Libertadores. É complicado o futebol, hein? Vê lá o que vocês estão arrumando aí. O Vasco precisa reforçar esse elenco. Contrataram o português aí como diretor de futebol. Ainda não disse o que veio. O Thiago Mendes é a única contratação, um jogador de meio campo. O Vasco precisa de mais zagueiros. O Vasco precisa de mais atacantes. O Vasco precisa mais de reforçar mais esse meio campo com jogadores de criatividade, com criatividade. Porque o Coutinho não joga, a onça bebe água. Aí o Estrela também não recebe oportunidades. O Garré não recebe oportunidades. Então, assim, eu aqui como vascaíno, eu vou deixar até aqui, porque é um comentário meu como vascaíno, e peço demais aqui o comentário de todos vocês, nesse vídeo pós-jogo, desabafo e tudo mais, porque a coisa não tá legal, não. A coisa não tá legal, não. Nós temos um excelente técnico, tá? Eu gosto muito do Fernando Diniz, tem tudo para dar certo no Vasco, só que ele sozinho não vai conseguir. Ele precisa de reforços, ele precisa receber reforços. O Vasco hoje tem um time, não tem um time ruim, né? Acho que o Vasco tem até um time médio, acho que o Vasco tem até uma espinha dorsal. Só que peças de reposição ele não tem, jogadores assim ele não tem, né? Ele precisa realmente fazer com que as coisas possam acontecer. Então, para finalizar o vídeo, o Vasco empatou com o Del Valle. O Vasco está fora, repetindo aqui, da Copa Sul-Americana. Agora, repetindo também, é virar literalmente a chavinha e focar no Campeonato Brasileiro, principalmente para evitar qualquer tipo de situação envolvendo queda para a Série B, esse tipo de situação. O Vasco precisa realmente fazer com que as coisas aconteçam. Hoje, falando com vocês aqui do fundo da minha alma, eu acho que o Vasco precisa virar uma chave importantíssima, tá? Principalmente nesse segundo semestre. Reforçar esse elenco com muita urgência. Com muita urgência. O miolo de zaga do Vasco é horrível. É horrível. Tomou hoje mais um gol de cabeça do Independente Del Valle com muita facilidade. Eu, sinceramente, eu acho que, para vocês terem noção, tá? Para vocês terem noção, quem jogou na zaga hoje ao lado do João Vitor foi o Hugo Moura. Maurício Lemos sequer recebeu uma oportunidade no time titular do Fernando Diniz. Um cara que há 3 campeonatos brasileiros atrás foi eleito o melhor zagueiro do futebol brasileiro e agora não recebe uma oportunidade sequer. Eu acho que a coisa não tá legal não, hein? Eu acho não, tenho certeza. Aqui é modo de dizer, sabe? Então, assim, eu sinceramente acho que o Vasco precisa contratar, repetindo aqui, reforços para ontem. Tem que contratar, não tem jeito, se quiser diminuir os vexames. Essa é que é a grande verdade, sem historinha, sem mais, e tem que fazer algumas demissões. Então é eliminação com demissão. Essa é que é a grande verdade, eliminação com demissão. Tem que olhar para o departamento de futebol, tem que olhar para jogador que não joga, tem que olhar contrato, tem que demitir mesmo. Tem que demitir mesmo. Chega de vexames, chega de passar vergonha o tempo inteiro, porque é o Vasco. Porque é o nosso clube do outro lado. E realmente a coisa está esquisita, não está legal. O clima do Vasco dentro do clube não é bom. E eu acho que o Vasco precisa fazer alguma coisa para mudar essa situação. Eu acho não, eu tenho certeza. Tá? E peço aqui embaixo o seu comentário. Hoje tem live, vamos falar muito de Vasco, vamos apurar algumas situações. E eu aguardo vocês aqui. Fica atento aí, fica ligado. Compartilhe o vídeo com todo mundo aí. Se inscreve aqui embaixo e vamos para cima. E juntos pelo Vasco sempre. Juntos pelo Vasco sempre. Um beijo no coração e saudações vascaínas.